Boa tarde. Hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Polícia prende Rivotril, acusado de tráfico e de assassinatos em Natal. Cinegrafista da Band, atingido por rojão, tem morte cerebral decretada no Rio de Janeiro. Prefeitura da capital publica decreto da bilhetagem única. Kelps Lima deve anunciar candidatura ao governo pelo Novo Solidariedade. O PMDB começa a ouvir prefeitos sobre a eleição estadual. O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Heraldo Paiva, é o nosso entrevistado nesta segunda-feira. Agora, no RN Acontece. As polícias militar e civil prenderam hoje Isaac Heleno da Cruz, mais conhecido como Rivotril. Ele tem 2 mandados de prisão em aberto e é suspeito de homicídios. A reportagem de Camila Savana. Uma operação conjunta do 1º Batalhão da Polícia Militar e Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu Isaac Heleno da Cruz, de 28 anos, mais conhecido como Rivotril. Ele é suspeito de tráfico de drogas e mandar matar pelo menos 5 pessoas em Natal. Em coletiva, o Major Marinho, da 4ª DP de Mãe Luísa, falou sobre a operação. Nós saímos na campana já durante a noite, apesar de ter sido avisado por alguém, e ele correu, como o senhor está vendo aí, deflagrou 2 disparos contra os policiais, que revidaram também legítima defesa, e 2 disparos atingiram. Foi nesta casa que, durante a madrugada, o Isaac Heleno, mais conhecido como Rivotril, foi preso. Neste momento, ele está no Hospital Alfredo Gugel, fazendo uma cirurgia e ainda não pode ser detido. Rivotril é conhecido por vários homicídios e também por traficar este remédio controlado que potencializa o efeito de diversas drogas. A polícia fez uma varredura no local, onde foram encontradas armas, drogas e papelotes de cocaína, além de envelopes de Rivotril. A namorada, uma adolescente de 14 anos, também foi detida para dar explicações. Rivotril responde a vários processos e já tem 2 mandados de prisão anteriores, desde homicídio qualificado, porte ilegal de armas e tráfico de drogas. O traficante tinha vários esconderijos no bairro de Mãe Luísa e só depois da alta médica a polícia vai decidir a qual presídio ele será encaminhado. E o final de semana foi violento na Grande Natal. O ITEP registrou vários homicídios no final de semana. De acordo com a polícia, todos os assassinatos foram por arma de fogo. O Instituto Médico de Polícia registrou nesse último fim de semana vários homicídios, a maioria deles aqui na capital, e 6 deles por armas de fogo. Outros crimes aconteceram nas cidades de Ceará-Mirim, São José de Mipibu e Mossoró. Um dos casos aconteceu na Avenida Itapetinga, no Santarém. Lá a vítima foi Felipe Mateus, de 19 anos. O ITEP ainda registrou um assassinato no bairro da Redinha, que teve como vítima Pablo Felipe Alves, também de 19 anos. Camila Savana, para o RN Acontece. O cinegrafista da Rede Bandeirantes, que foi atingido por um rojão na semana passada, numa manifestação, morreu, teve morte cerebral decretada na manhã de hoje. A polícia indiciou um dos autores do ataque, a bomba que feriu o cinegrafista. Fábio Raposo, de 23 anos, aparece em imagens passando o artefato para outro rapaz que também está sendo procurado pela justiça. Os investigadores ainda tentam identificar este homem. O tatuador, que está preso, se apresentou à polícia e prestou depoimento. Os 2 aparecem no canto direito da tela, ambos de camiseta cinza e rosto coberto. O de bermuda entrega um objeto preto ao de calça jeans. Este é o momento em que eles teriam acendido o artefato. Na sequência, repare, o homem suado se agacha num movimento que sugere que ele soltou o explosivo. Neste instante, o cinegrafista da TV Brasil para de gravar. Quando volta, Santiago já foi atingido. Voltando à imagem, veja o cinegrafista da Band parado, com a câmera no ombro, a poucos segundos de ser ferido. Um dos 2 é o Fábio Raposo, de 23 anos. Ele aparece claramente nesta imagem no momento da explosão.
Raposo se apresentou à polícia de madrugada, prestou o depoimento e foi liberado. O tatuador falou à TV Globo e confirmou ter entregue o explosivo ao homem de calça jeans. Eu cheguei, fui até lá, vi que estava tendo um confronto entre a polícia e os manifestantes. E nesse corre-corre, eu vi que um rapaz correndo, ele deixou uma bomba cair. Uma bomba, não sei o que é, é um negócio preto assim. Daí eu, peguei e fiquei com ela na mão. E esse outro cara, ele veio e falou comigo, pô, passa aí pra mim que eu vou e jogo. Daí eu peguei, e passei pra ele. Fábio Raposo já tinha 2 passagens pela polícia, uma por dano ao patrimônio e associação criminosa e outra por ameaça. Apesar de o jovem ter negado conhecer o outro suspeito, a polícia afirma que nas imagens fica nítida a relação entre os dois. O delegado responsável pelo caso investiga agora se eles pertencem a um mesmo grupo, já que a dupla estava vestida da mesma cor. A gente está trabalhando com 2 hipóteses. Ou é um grupo dentro do Black Blocs que usa roupas comuns e, para não chamar atenção, não serem abordados pela polícia porque aquela roupa preta, característica do Black Blocs, chama atenção. Ou então é um outro grupo que possa estar surgindo e atuando paralelamente ao Black Blocs. E ele se identifica utilizando uma camisa cinza. Não fui eu, eu não tive a intenção de machucar nenhum repórter lá, no caso. E eu só tô vindo aqui mesmo porque eu tô, assustado demais. A minha foto, ela foi divulgada em mídias, internacionais. Inclusive eu já recebi ligações de pessoas desconhecidas, não sei se são grupos, não sei o que são, pedindo para mim assumir o caso e falar que fui eu, tentando me obrigar, entendeu? Santiago Andrade foi ferido durante uma manifestação contra o aumento das passagens de ônibus na quinta-feira. A polícia espera agora que o outro homem que aparece nas imagens também se apresente. Vai ser oferecido o benefício da delação premiada ao que já se apresentou, caso ele informe quem é o outro suspeito que ainda não foi identificado. Fábio Raposo foi indiciado por tentativa de homicídio e crime de explosão. A pena pode chegar a 35 anos de cadeia. Esse tatuador, o Fábio Raposo, está preso desde ontem num presídio do Rio de Janeiro, Bangu. O advogado dele, Jonas Tadeu Nunes, disse que já sabe a identificação do criminoso. Um conhecido de Fábio Raposo passou o nome do homem que seria morador da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O advogado afirma que só vai divulgar o nome do criminoso após passar a informação à polícia. Olha, a agressão sofrida pelo profissional da imprensa é deplorável. Este é o lado obscuro das manifestações que perdem a legitimidade quando essas manifestações descambam para a violência. Um fato lamentável. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou no final da manhã de hoje a morte cerebral do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Ilídio Andrade, que tinha 49 anos. Santiago, que teve afundamento do crânio e perdeu parte da orelha esquerda, foi submetido a uma cirurgia para diminuir a pressão craniana assim que chegou ao Hospital Souza Aguiar, no Rio. No sábado, uma tomografia comprovou que a hemorragia havia sido controlada, mas o estado de saúde do cinegrafista piorou nas últimas horas. Ele tinha mais de 20 anos de profissão e trabalhava há 10 anos na rede Bandeirantes. Santiago era casado e pai de 4 filhos. Vamos aos destaques das revistas semanais do Brasil. Nesta segunda-feira, a Veja traz aqui na sua capa: Civilização, Barbárie. Rio de Janeiro, sede da final da Copa 2014 e da Olimpíada de 2016. Vitrine do Brasil, potência. A volta dos justiceiros, criminosos impunes. Colapso no transporte, caos aéreo e apagões. Onde está o Brasil equilibrado, rico em petróleo, educado e viável, que só o governo enxerga, hein? É a pergunta de Veja, matéria sobre o justiceiro que a gente mostrou na semana passada aqui no RN Acontece da Band. Época traz aqui na manchete principal da sua capa a dieta paleolítica, raízes, verduras e carne, muita carne.
as virtudes e os riscos da dieta, que prega a volta aos alimentos do homem das cavernas. É o destaque de época. Isto é, traz aqui exclusivo, mulher de Pisolato quebra o silêncio. Entrevista a Isto É, Andréa Haas, casada com o mensaleiro que fugiu do Brasil, conta como e por que eles decidiram se esconder na Itália. E mais, os bastidores do cerco e da prisão em Maranello, a cidade onde Pisolato foi preso na Itália. Carta Capital diz aqui na sua manchete principal a verdade sobre os impostos. Quem realmente paga pelas distorções do sistema tributário e quem deveria pagar mais é o destaque de Carta Capital. E nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, o portal de notícias No Minuto destaca: Receita Federal abre consulta a lotes residuais do imposto de renda. Os depósitos serão feitos no próximo dia 17 na conta informada na declaração do imposto de renda. Também destaque no Minuto, Diário Oficial publica calendário para declaração de emergência ambiental. O objetivo é conter os focos de queimadas e incêndios florestais que ocorrem na estação seca e representam alto risco ambiental. Também destaque no Minuto, deputados retomam votação do Marco Civil da Internet e tentam destrancar a pauta. O projeto é o primeiro de 5 textos que tramitam com urgência constitucional, tendo prioridade na pauta do plenário e impedindo que os deputados avancem em outras votações. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: Prefeitura de Natal publica decreto da bilhetagem eletrônica. Kelps Lima deve anunciar candidatura ao governo do Rio Grande do Norte pelo novo partido Solidariedade. PMDB começa a ouvir prefeitos. Eu volto em instantes. O RN acontece. A Prefeitura de Natal publicou o decreto que unifica a bilhetagem eletrônica em ônibus e transportes opcionais na capital. Foi publicado hoje o decreto que unifica a bilhetagem eletrônica em Natal no Diário Oficial. Os bilhetes passam a valer em ônibus e nos transportes opcionais da cidade provisoriamente. Segundo o documento, o decreto já está em vigor e é válido por 60 dias. Nesse período, deverá ser editado o regulamento definitivo da bilhetagem. Com a publicação do decreto, o Seturne e o Citoparne terão prazo de 10 dias para apresentar à Secretaria de Mobilidade Urbana o contrato firmado com a empresa de tecnologia que desenvolveu o sistema de bilhetagem. O deputado federal João Maia, presidente estadual do Partido da República, disse hoje que o partido não impôs posição na chapa majoritária que está sendo montada pelas lideranças do PMDB. João Maia espera apenas a definição do candidato ao governo do partido e o detalhamento do plano de governo para os primeiros meses de gestão. Segundo ele, não é possível que os partidos tratem apenas dos nomes sem aprofundar a discussão dos projetos de interesse do Estado. João Maia admite que a situação do Estado do Rio Grande do Norte é difícil, mas afirma que este mesmo Estado tem potencial para se organizar. O presidente do Partido da República não tratou de indicação a vice-governador ou qualquer posição na chapa majoritária na reunião que teve com Garibaldi Henrique no último sábado. O vice, segundo João Maia, o vice é um convite e este convite não ocorreu, disse o deputado federal. Na hora certa, o Partido da República vai sentar para discutir, completou João Maia. Olha, o PMDB começou a cumprir o rito estabelecido pelo deputado Henrique Eduardo Alves, pelo ministro Garibaldi Filho, para definir o nome do partido ao governo. 20 prefeitos foram ouvidos no último sábado, outros 20 serão ouvidos no próximo final de semana, outros serão ouvidos na semana seguinte, até que todos possam opinar entre 4 nomes ventilados dentro e fora da legenda: Henrique Eduardo Alves, Garibaldi Filho, Walter Alves e Fernando Bezerra. A preferência dos PMDBistas por Henrique Eduardo Alves é notória, mas Henrique insiste na tese que Brasília é mais importante que o governo estadual, que o candidato é Fernando Bezerra, que pode ser Garibaldi, que pode ser Walter Alves. Depois de ouvir todas as lideranças regionais do PMDB,
Henrique Eduardo Alves vai ganhar o respaldo necessário para assumir, talvez, a candidatura ao governo, como já cobrou o tio dele, deputado Agnello Alves, do PDT, que entende tudo o que é possível ser visto e também o que deve ser guardado a 7 chaves. Enquanto o PMDB realiza suas consultas, outras legendas colocam suas cartas na mesa. O PR de João Maia pretende indicar o candidato a vice-governador na chapa do PMDB, mas não deixou isso claro publicamente neste final de semana. A executiva do partido se reuniu no sábado para bater o martelo nesse ponto. A legenda deseja apresentar chapas competitivas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. O PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, vai lançar o professor Robério Paulino para o governo do Estado. Ele já disputou a última eleição de prefeito na capital, fez um bom debate. O PSOL pode ganhar o reforço do PSTU nessa candidatura do Robério. PSTU que já foi parceiro na última eleição municipal e compõe juntamente com o PSTU, o pessoal do PSTU, a bancada mais à esquerda na Câmara Municipal de Natal. E o Novo Solidariedade deverá anunciar esta semana que terá candidato ao governo. O deputado Kelps Lima, dirigente estadual da legenda, está avaliando seriamente a possibilidade de candidatura majoritária. Amanhã ele tem encontro, o Kelps tem encontro em Brasília com o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força Sindical, dirigente nacional do Solidariedade. Até o momento, já podemos contabilizar 4 candidaturas ao governo, né? Vamos lá. O candidato do PMDB, seja quem for, Henrique, Garibaldi, Fernando Bezerra ou Walter, Robinson Faria, do PSD, Robério Paulino, do PSOL e, provavelmente, certamente, Kelps Lima, do Solidariedade. Sexta-feira passada, aqui na Band, Ney Lopes de Souza me disse que a governadora Rosalba Ciarline pretende, sim, concorrer à reeleição. Mas isto depende dos recursos da governadora junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ela que está inelegível, segundo 2 decisões do Tribunal Regional Eleitoral. E Rosalba também depende da boa vontade do senador José Agripino Maia em garantir a legenda UDEM. Isso não é certeza ainda. Até que supere estes 2 obstáculos, Rosalba Ciarline está fora do jogo eleitoral. No próximo bloco, eu vou entrevistar o presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, Heraldo Paiva. As articulações em torno das eleições deste ano, o PT, daqui a pouquinho na nossa entrevista. Eu volto em instantes que o RN acontece. O Partido dos Trabalhadores abriu diálogo com o PSD do vice-governador Robinson Faria para tentar viabilizar uma chapa majoritária que possa garantir a candidatura de Fátima Bezerra para o Senado. A estratégia do PT é assunto da minha entrevista com o presidente estadual do PT, Heraldo Paiva. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, Diógenes. Tudo bem? Como foi a conversa com o PSD? Vocês sentiram firmeza aí na possibilidade de uma aliança? O partido está, Diógenes, agora iniciando o ano de 2014, dialogando com os partidos que compõem a nossa base no âmbito federal. O PT, no âmbito nacional, já definiu a candidatura de Dilma à reeleição, a candidatura de Michel Temer, candidato a vice-presidência da República no nosso projeto de reeleição, e o PSD de Kassab, o presidente nacional Kassab, e aqui no estado tem como presidente estadual o vice-governador Robinson Faria, já definiu também a candidatura pela candidatura da Dilma. Então nós estamos dialogando com o PSD, foi uma conversa boa. Esse é o ponto de intersecção, quer dizer, o ponto de união. O PT definiu aqui no estado que nós vamos dialogar à luz de um objetivo principal, de uma prioridade, que é a eleição da companheira Dilma. Então nós vamos fazer esse diálogo com todos os partidos que compõem a nossa base e que apoiam a reeleição da companheira Dilma. Mas esta restrição aí não impede, não atrapalha os planos eleitorais do PT? Não, acho que não é restrição. Nós temos um parâmetro, um diálogo, uma decisão, uma definição da direção nacional, que as alianças estaduais serão viabilizadas a partir
de um olhar nacional, né, da construção do nosso palanque nacional. Nós temos a reeleição da companheira Dilma como uma prioridade para o PT nacional e com certeza também uma prioridade para o PT aqui no estado do Rio Grande do Norte. Isso não dificulta nada. E esta é a grande diferença do que pensa, por exemplo, o PMDB. O PMDB quer uma coalizão mais ampla, inclusive com partidos que não estão votando em Dilma Rousseff. Essa é a grande diferença. Nós tiramos esse recorte, né, desse diálogo com os partidos que compõem a base. Nós tivemos um diálogo já com o PMDB, a nossa direção estadual, com a direção estadual do PMDB. Falamos, né, comunicamos ao PMDB a intenção da candidatura de Fátima ao Senado. Isso é uma definição. Nós estamos apresentando Fátima ao Senado não porque é Fátima, a deputada Fátima Bezerra, é porque Fátima tem um trabalho, um serviço prestado ao estado do Rio Grande do Norte como parlamentar, como deputada federal, e quando foi deputada estadual cumpriu um bom trabalho na Assembleia Legislativa. Então nós estamos apresentando Fátima para que a gente consiga contribuir a retirar o Estado na situação que está. Estamos vivendo um problema de gestão estadual e nós estamos apresentando a nossa candidata Fátima ao Senado para contribuir com esse debate aqui no Rio Grande do Norte. Heraldo, trata-se de uma apresentação ou uma imposição nas conversas que o PT está tendo com outros partidos? A política, A imposição que eu falo em relação à candidatura de Fátima ao Senado. Na política atual, no mundo atual, não se impõe muita coisa mais, né? A vida com o mundo, com as redes sociais, com os indivíduos tendo liberdade, se emancipando cada vez mais cedo, dificilmente se impõe algo na política. Nós temos que ir através do convencimento. Mas para convencermos alguém ao nosso projeto, primeiro temos que ter um projeto. Então o PT está apresentando o nome de Fátima, a nossa senadora, a nossa deputada federal ao Senado. Então esse é o debate, nosso projeto, do jeito que o PMDB tem intenção de disputar o governo, do jeito que o PSD tem intenção de disputar o governo. Nós estamos dizendo que o nosso objetivo principal aqui no Rio Grande do Norte, no tocante à disputa estadual, é eleger Fátima senadora. O PMDB iniciou uma série de consultas a prefeitos, lideranças do partido, encontros regionais que vão acontecer em março, e um dos pontos desta conversa dos líderes do PMDB, Henrique e Garibaldi, é exatamente sobre o Senado. E a pergunta é qual é a preferência dos prefeitos entre Fátima Bezerra, do PT, e Vilma, do PSB. Se o resultado for desfavorável nessa consulta, for desfavorável ao PT, então está descartada qualquer aliança com o PMDB, é isso? Nós primeiro assim, para conversar com Vilma, para conversar com o PSB no Rio Grande do Norte, o PT não precisa do PMDB. Né? Nós fomos aliados de Vilma de 2002 a 2008, governo da ex-governadora Vilma, apoiamos Vilma ao Senado aqui no Rio Grande do Norte, apoiamos Iberê, a reeleição de Iberê. Então, para a gente ter um diálogo com o PSB, nós não precisamos do PMDB. Né? O PT tem condição de dialogar com qualquer partido que a gente dialoga aqui no Estado tranquilamente. Então, nós estamos discutindo, né, as alianças, como é que vai ficar. O PMDB está fazendo uma rodada de discussão interna. Internamente, definir internamente. Depois que define internamente, ainda tem a definição externa, que é a definição com os partidos. Alguns vão aceitar, outros não. O PT tem a candidatura de Fátima Bezerra. Nós não vamos... O PT abrir mão dessa candidatura. Nós não estamos impondo a candidatura. A sociedade quer. O povo potiguar está defendendo o nome de Fátima também para o governo, para o Estado, para o Senado. Então, nós vamos discutir isso tranquilamente com todos os partidos. Mas eu insisto, caso nessa consulta interna do PMDB, que é um processo interno, mas que vai ter reflexo externamente na aliança ou nas conversas com os partidos. Caso a preferência seja por Vilma, quer dizer, está descartada a conversa com o PMDB? Eu, enquanto filiado, enquanto militante do PT, enquanto presidente estadual do PT, nós não vamos aceitar esse tipo de aliança, né, da imposição. Né? Eu não trabalho com essa hipótese dessa candidatura e nós estarmos dialogando. Até porque nós estaríamos trabalhando, só que tem uma discussão nacional. Né? Isso é uma discussão, o PT vai definir nacionalmente as questões, mas de antemão o PT não vai abrir mão da candidatura de Fátima Bezerra ao Senado. O senhor falou que o PT não precisa do PMDB para conversar com Dona Vilma e o partido dela, o PSB. O PSB tem candidatura à presidência da República, Eduardo Campos
de Pernambuco. Isso inviabiliza a conversa com o PSB? Não inviabiliza a conversa, é tanto que eu conversei com a ex-governadora quarta-feira. Eu, pessoalmente, tive uma conversa com Vilma semana passada, conversa muito franca dos nossos projetos, do âmbito nacional, comuniquei às deliberações do PT nacional que esse debate é um debate nacional. Interessante, tanto o PT como o PSB, da ex-governadora Vilma, tem as resoluções de um olhar nacional sobre as questões das candidaturas estaduais. Então, isso não inviabiliza o diálogo no sentido com o PSB. Agora, dificulta, né? Não podemos Vilma estará num outro palanque na corrida presidencial. Isso já não é um impeditivo, isso já não restringe, já não impede a conversa com o Vilma? Não tem essa palavra impeditivo, né? Essa palavra aí, ela não vai... O impedimento não vai ter o impedimento. O que vai ter é que dificulta realmente o diálogo. É tanto que eu conversei com a ex-governadora Vilma quarta-feira, né? Então não impede o diálogo, está tendo o diálogo. Lógico que cada partido vai definir como é que vai acontecer. Inclusive esse diálogo foi uma conversa a pedido da ex-governadora Vilma, né? Ela, através de um vereador, do vereador Mendes, lá de São Gonçalo do Amarante, meu colega da Câmara, articulou essa conversa, né? Que a gente conversou muito tranquilamente, apresentamos os projetos, né? O projeto da reeleição da companheira Dilma, o interesse do PT de disputar a vaga do Senado, o interesse do PT de manter a vaga de deputado federal aqui no estado do Rio Grande do Norte e de ampliar nossa bancada estadual. Isso é público, nós estamos fazendo esse debate tranquilamente. Até março, Vilma deve definir com o PMDB se vai ter aliança ou não. A aliança com o PMDB só será possível, segundo as informações que nós temos, só se ela for candidata ao Senado dentro de uma aliança com o PMDB. Ela admitiu a possibilidade de concorrer ao governo e querer contar com o PT na eleição deste ano? Vilma está dando as entrevistas, está se colocando na mídia para a sociedade potiguar muito tranquilamente. Eu tenho ouvido ela falar, acompanhado na imprensa, que ela está vendo a disputa ao Senado e ao governo. Ela está fazendo uma avaliação... Está jogando duplo. Acho que não é questão de jogar duplo. Ela está tendo tem dois espaços para ela ir, né? E ela está ouvindo o partido dela. É legítimo também. Nós do PT já fizemos uma rodada o ano passado de debate, de programa para o estado do Rio Grande do Norte. Ouvi a nossa militância. Vamos fazer novamente. Nós vamos recomeçar esse diálogo com a nossa base aqui no estado, né? Por exemplo, sexta-feira nós estamos agora, hoje inclusive, é o aniversário do PT, né? 34 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado. Todos os nossos filiados hoje do PT estamos de parabéns, e os militantes, 34 anos de vida. Hoje temos uma sessão na Assembleia Legislativa a partir das 19 horas. Sexta-feira nós temos aqui a presença do nosso líder da bancada federal, o deputado Vicentinho, que vai vir ao estado. Líder agora do partido, o líder da bancada, na Câmara, né? E é uma coisa interessante, tem 3 deputados estaduais do PT, federais do PT, que são aqui do Rio Grande do Norte. Chagas, que é lá de Riachuelo, Roberto Policarpo, que é da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, e Vicentinho, que é de Acari. Eles vão vir aqui. Na verdade, ele se criou em Acari, mas ele sabe de onde? Campo Redondo, quando era distrito de Santa Cruz. Eu digo muito que eu escrevi um dia desse, aí o camarada me corrigiu. Mas ele se considera como uma pessoa de Acari, porque ele morou e viveu. Ele recebeu o título de cidadão. Mas é do Rio Grande do Norte. É do Rio Grande do Norte, importante é isso. Campo Redondo, quando era distrito de Santa Cruz. É verdade. E Vicentinho vem aqui, mas volto a perguntar em relação a... Vilma, em algum momento, colocou a possibilidade de concorrer ao governo e querer contar com o PT na chapa majoritária, Fátima para o Senado? O PT vai definir isso nacionalmente, né? Isso é uma decisão que cabe ao PT nacional, à luz da reeleição da companheira Dilma, fazer as negociações também, né? Cabe só ao PT do Rio Grande do Norte, né? Lógico que, dialogado conosco aqui do Estado, nós vamos fazer esse diálogo com o PT nacional. Isso é tranquilo, isso é uma questão para nós do PT, porque nós temos uma prioridade no PT nacional, que é a reeleição da Dilma. Essa é a prioridade nacional. E nós não vamos deixar essa prioridade em segundo plano. Lógico que essa definição de como vai se dar as alianças no âmbito estadual, nós vamos decidir nacionalmente. E aqui no Estado, nós já tivemos uma conversa. O ano passado, nós tivemos uma conversa com o PSB. Né? Foi o PSB, PDT, PCdoB e PSD do vice-governador. O ano passado, e agora estamos recomeçando. Vamos ter uma conversa com o Carlos Eduardo,
na próxima sexta-feira. Vamos conversar com o Está marcado. Está marcado. Vamos iniciar uma rodada de discussão, ou reiniciar uma rodada no estado do Rio Grande do Norte, dia 22. Nós já vamos a Mossoró, junto com o PSD, ouvir também a nossa militância. O PT está a todo vapor agora nesse período. Quer dizer, vocês vão tentar viabilizar essa chapa majoritária, Robson para o governo, PSD, e Fátima para o Senado. Esta é a chapa que vai tentar ser vendida. Nós estamos ouvindo a nossa militância à luz de um projeto nacional, à luz da reeleição da companheira Dilma, com os partidos aliados, né, que compõem a nossa base, ouvir. E cabe mais gente. Cabe mais partidos nesse programa, nessa discussão. Nós vamos fazer amplamente, estamos fazendo, estamos conversando. Vocês anunciaram conversa com o PR, anunciaram com o PCdoB. O PR ia ser hoje, mas foi adiado. Um problema de voo, está tendo problema com os voos Natal-Brasília, com os deputados estão tendo dificuldade, os senadores. Alguns tiveram que antecipar a ida. Verdade. Então, nós estamos fazendo essa discussão com o PR, mas vamos remarcar com o PR. PCdoB também. Conversei a semana passada com o Antenor Roberto. Você já conversou com o PCdoB? Depois do dia 15, nós vamos conversar com o PCdoB. Estamos conversando com os partidos e tem mais alguns partidos que a gente vai ampliar esse debate. Rui Falcão, qual foi a orientação do presidente nacional do PT? Recentemente ele esteve em Natal. Qual foi a orientação dele para o diretório estadual? Nós manter o diálogo, à luz da reeleição da companheira Dilma, enfatizar a importância da candidatura da nossa deputada Fátima Bezerra ao Senado. Isso é uma definição já, o PT Nacional está conosco, entende como importante essa tarefa de eleger, de apresentar o nome de Fátima ao Senado. Então nós estamos fazendo esse debate junto com a direção nacional. E o Falcão veio para dizer que estamos dialogando junto com ele. O PT Nacional tem o país inteiro para discutir eleição. Alguns estados com maior interesse, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, são estados com maior eleitorado, economicamente mais importante. E o deputado Henrique tem sentado à mesa para conversar sobre esse quadro com os dirigentes do PT nacional. O diretório local não teme ser atropelado pelas tratativas que acontecem em Brasília? Nós estamos preparados, não terá atropelamento, Um rolo compressor vindo de Brasília para cá? Terá o diálogo da direção estadual com a direção nacional, já tem uma predisposição da direção nacional do PT com a direção nacional do PMDB de se reproduzir as alianças nos estados, e aqui não é diferente, eu não posso negar que esse diálogo existiu e existe das direções nacionais para tentar juntar os projetos nos estados, e aqui também não será diferente, mas no âmbito da direção nacional estamos muito convictos da compreensão e da importância do nosso projeto ao Senado e da ampliação da bancada estadual, a manutenção da bancada federal no Rio Grande do Norte. Nós vamos fazer esse diálogo abertamente com a direção nacional. Se o candidato do PMDB for Henrique, há possibilidade de acomodação do PT numa chapa que não seja a indicação de Fátima para o Senado? O que se está dialogando nacionalmente é o PMDB ao governo e o PT ao Senado. Não cabe ao PT definir quem é o candidato do PMDB. Mas essa é uma discussão nacional e que nós do PT aqui vamos acompanhar e participar dessa discussão. Isso é um debate que nós iremos fazer com todos os partidos que compõem a nossa base. O que nesse momento nós estamos dialogando com a candidatura da deputada Fátima Bezerra ao Senado. Esse é o objetivo principal. É isso aí. Eu conversei com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Heraldo Paiva. Heraldo, muito obrigado por sua presença. Parabéns ao PT, que está completando 34 anos. E vamos acompanhar as articulações em torno da eleição deste ano. Muito obrigado. Eu quem agradeço. Muito obrigado, Diógenes. É isso aí, o RN Acontece vai ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal nominuto.com. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para Fernando Antônio, da Fierne, um abraço também para Denise Moura, da Conjol, e um abraço para o vereador Felipe Alves. Turma que acompanha nosso noticiário, obrigado pela audiência. Eu espero você amanhã aqui na Band. Tchau.